Olá, bem-vindos à nossa aula de número 32. Nesta aula nós vamos falar sobre inputs. O que nós vamos ver nesta aula? Nesta aula nós vamos ver o elemento input e as suas variações. Nós também vamos ver um exemplo prático da utilização de cada uma das variações do elemento input. Então, o elemento input, a tag input ela é utilizada para apresentar um campo de entrada de dados em um formulário. A tag input é extremamente versátil, podendo renderizar vários tipos de entrada de dados, apenas alterando o valor do atributo type. Ou seja, se nós vamos lá e alterar o valor da propriedade type, nós podemos criar inputs de formas diferentes. As renderizações mais comuns dos inputs são text, o type text, que apresenta um campo de entrada de dados do tipo texto, que é a forma mais comum, a forma padrão desse elemento. Inclusive, se nós não configurarmos a propriedade type, ele vai considerar que nós estamos utilizando o type text. Depois nós temos a propriedade type email, que apresenta um campo para entrada de dados do tipo e-mail. Essa propriedade aqui, e-mail, ela foi adicionada no HTML5. E ela é muito utilizada para poder fazer a validação de que as informações que estão sendo digitadas naquele campo são as informações de um e-mail. Por padrão, ele vai fazer a checagem se existe o arroba no texto que está sendo digitado. Em seguida, nós também temos o type checkbox. A propriedade type checkbox apresenta um campo para a entrada dos dados do tipo checkbox, que é uma caixinha de seleção, lá onde a gente pode dar um check. Também temos a propriedade rádio, que também apresenta uma entrada de uma caixinha de seleção. A diferença entre o rádio e o checkbox é que o checkbox ele é aquele Vzinho, Já o rádio é um pontinho, normalmente utilizado para selecionar apenas uma de várias opções. Depois nós também temos a propriedade number, que também foi adicionada no HTML5 e tem o objetivo de apresentar um teclado numérico quando a gente faz a digitação desses elementos. Então, quando a gente está utilizando um smartphone e a gente coloca lá o input type number, por padrão lá no smartphone ele já vai abrir o tecladinho apenas com as opções de número, certo? Já na web, os browsers mais novos renderizam lá com a opção de você digitar apenas números e colocam uma renderização um pouquinho diferente, mas não é padrão em todos os browsers. Então, isso aqui é uma informação muito mais importante para quando nós estamos utilizando um formulário que vai ser apresentado em um dispositivo móvel. Também temos o valor password, que é utilizado quando nós queremos digitar uma senha, alguma informação que não fique visível o valor que está sendo digitado. Ou seja, tudo que está sendo digitado, quando a gente coloca lá um password, o browser vai trocar o que está sendo digitado, normalmente por um asterisco. Também podemos ter a propriedade file, que é utilizada quando a gente quer fazer um envio de um formulário, um envio de um arquivo para o servidor. Então, quando nós colocamos a propriedade file, ele vai apresentar uma caixa de seleção de arquivos para que nós possamos fazer o envio desse arquivo para o nosso servidor. Além disso, nós temos também a propriedade reset, que vai renderizar um botão que limpa todos os campos do formulário. Temos a propriedade submit, que também vai renderizar um botão, só que nesse caso ele vai fazer o envio automático das informações que estão digitadas no formulário para o servidor. Então, quando a gente quer fazer o envio das informações, nós precisamos ter lá ou um input do tipo submit ou um botão
do tipo submit. Além desses elementos, nós também temos o tipo tel, que apresenta um campo para informar um número de telefone, né? Nesse caso, quebras de linhas são removidas automaticamente do texto informado. Também muito útil para a renderização da página em mobile apps, né? Ou seja, em aplicações mobile. Também temos aqui o type igual a button, que faz a renderização como se o elemento fosse um botão. E por último, nós temos aqui type hidden, né? Que apresenta um controle não visível, né? Utilizado para enviar informações para o servidor. Ou seja, quando eu tenho alguma informação que eu quero que seja enviada de qualquer forma para o servidor, que o usuário não necessariamente precisa conhecer, eu posso colocar lá dentro um input do tipo hidden, que já vai ter lá na sua propriedade value o valor que eu quero que seja enviado. Então, além do atributo type, né, o elemento input apresenta os seguintes atributos também muito utilizados. Né? Propriedade name, que define um nome para o campo. Este nome é utilizado pelo servidor para ler o valor do campo no formulário. Propriedade value, que é utilizado para definir o valor para o campo. E a propriedade placeholder, que é utilizada para apresentar um exemplo de texto a ser inserido no elemento. Também temos a propriedade required para indicar se o elemento é requerido, ou seja, se a informação naquele campo é obrigatória ou não. E a propriedade read-only, que é utilizada para indicar se o valor do campo é somente leitura, sem que o usuário possa editar o valor. E agora, então, nós vamos para nosso exemplo prático. Para isso, então, vou abrir aqui o nosso projeto. Nós estamos rodando desde a primeira aula, né? Eu vou pegar, acessar esse projeto aqui. Ele estava rodando o exercício anterior, parei aqui. E vou criar agora um novo arquivo. Então, nosso exemplo de número 32. Exemplo 032 traço input.html. Vou definir então nosso template HTML, configurar o título, exemplo 032, elemento input. Vou definir aqui então o nosso formulário. Vou botar aqui então, inicialmente, um H1 para botar um título, exemplo, inputs, vou criar o formulário aqui, e vou colocar os nossos inputs aqui. Então, vou colocar inicialmente um label e um input, um label e um input. Então, vou colocar aqui label, nome, vou fazer um pouquinho diferente aqui, nome, 2 pontos, input type igual a text, placeholder, digite seu nome. Eu vou colocar um break. Em seguida, vou colocar um novo label, e-mail, input type, e-mail, placeholder, digite
seu e-mail. Vou colocar um novo. Telefone. Input type. Telefone. Digite seu telefone. Vou colocar aqui a propriedade nome. Também aqui um required igual true. E vou colocar aqui os outros elementos. Vou definir aqui idade, input type number, digite sua idade. Vou definir aqui um outro elemento. Sexo. E vou colocar aqui 2 inputs. Type rádio, vou colocar aqui o texto mask ou fem. Definir aqui a propriedade de name igual a sexo. E vou fazer a mesma coisa para o segundo. Em seguida eu vou definir um novo label input. Benefícios. Eu vou colocar então aqui alguns checkbox. Vou definir aqui, primeiro benefício, vale refeição. Segundo benefício, vou colocar aqui, vale transporte. Auxílio educação. Vou colocar um novo label aqui, chamado senha. O type password. Então, digite sua senha. Vou definir aqui 2 botões. Antes de botar 2 botões, vou botar aqui um elemento input type hidden val igual code 1, 2, 3, 4 name igual a
code de, vou botar aqui elemento input type igual a button, value é igual botão padrão, e vou colocar dois novos inputs aqui. Então, o primeiro para limpar os dados do formulário, então, input type igual a reset value limpar campos e o segundo botão de envio do formulário. Então, submit enviar os dados do formulário. Vou definir então aqui uma action igual salvar method igual a get. Então, vou salvar essa página aqui e vou executar o nosso servidor para nós verificarmos o exemplo de como ficou. Vou acessar aqui então. Barra exemplo 032 traço input.html. E aqui ele renderizou a parte. Vou fazer uma pequena alteração aqui. Vou colocar um BR aqui. E aqui, para ele renderizar de uma forma um pouquinho melhor. Aqui as informações da senha também. E logo depois do botão padrão aqui. E esses dois não vou colocar. Então, nós temos aqui nosso formulário, onde o label com as suas informações, né? Telefone, o campo de idade é um número, então eu posso renderizar aqui e ir colocando os valores. Aqui nós temos um campo do tipo rádio, então eu posso selecionar apenas um desses dois. E aqui nós temos um input do tipo checkbox, então aqui posso marcar todos os elementos. Temos aqui um input do tipo password, então quando eu digito as informações elas vão ficar escondidas. No campo do telefone, na hora de eu digitar ele vai tirar esses espaços. Essa questão do telefone ela funciona muito mais, é muito mais interessante para aplicações mobile, né? Porque ele vai renderizar ali o tecladinho apenas dando as opções de dígitos. Aqui nós temos o e-mail e aqui nós temos o nome. Então, se eu clicar aqui no formulário, ó, nesse caso eu coloquei que o campo nome era um campo obrigatório. Então, quando eu tento enviar, ele está dizendo aqui, ó, por favor, preencha esse campo.
Por quê? Porque esse campo foi marcado como um campo obrigatório. Certo? Então, este é um exemplo bem completo com várias das opções de renderização do elemento input. Ok? Se eu clicar aqui em limpar campos, então ele vai pegar e vai limpar todas as informações que eu tinha marcado anteriormente. Limpar campos, então ele desmarca tudo aqui. Certo? Então, pessoal, este foi o nosso exemplo dos elementos input e das suas várias variações. Nos vemos na próxima aula.